2 séculos depois de sua emancipação, o Brasil avançou, mas ainda é desafiado por profundas desigualdades sociais e riscos à sua democracia. Quais são as lições do bicentenário da independência e os seus efeitos no campo do direito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estudioso do tema e também um dos descendentes aí do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada. Doutor Dorgal, obrigado por nos atender e voltar aqui ao nosso Pensamento Jurídico. Um prazer. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, e a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Pois bem, doutor Dorgal, chegamos então ao bicentenário da independência, mas não houve aí uma mobilização do país para refletir sobre essa data histórica importante. Quais são as lições do bicentenário? Você tocou num ponto interessante. Eu era criança, menino, mas eu me lembro bem que o SESC Centenário, os 150 anos, foi muito mais debatido, muito mais comemorado, mais refletido, mundialmente e aqui também. Aliás, para quem gosta de futebol, eu me lembro que teve uma mini Copa do Brasil, aqui que no final foi Brasil e Portugal, nós ganhamos por 1-0. Realmente, eu penso que o bicentenário não está sendo comemorado à altura, como devia ser. Eu digo altura porque não é todos os países que fazem 200 anos de independência, viu, Orion? Nenhum país da África tem 100 anos de independência. Nenhum dos países da África. Na Ásia também, se você for pegar o Camboja, essa independência da França, a Indonésia saiu da Holanda, a Índia saiu da Inglaterra. Na Ásia também não tem um país que tenha 100 anos de independência. Então, os 200 anos deveriam ser mais refletidos, mais comemorados, mais divulgados. Eu acho que o problema que nós estamos vivendo, da eleição coincidir esse ano, é uma eleição que está muito polarizada, né, muito radicalizada, está tomando o espaço disso tudo, né, está fazendo com que pessoas ficarem mais desconfortáveis em fazer essa comemoração, que também está tomando um viés político. Então, assim, a isenção da comemoração, um fato mais isento, né, que o Brasil ganhou a sua soberania, na verdade a independência é a soberania que nós tivemos, ela realmente não está sendo, como deveria ser, profundamente refletida e bem pensada e comemorada. Quer dizer, é um assunto que envolve o Estado, a nação, e não o governo ou o grupo político, né? Agora, o que o bicentenário, o que a independência representou ou deveria representar para o país, para as instituições e para a população? Toda data, todo país do mundo, né? A gente sabe que todo país, seja pobre, seja país rico, ele tem uma data festiva que ele comemora um ato de independência ou de quase independência. Por exemplo, a França não teve uma independência, mas a França comemora a Revolução Francesa em 14 de julho com grandes festividades. Os Estados Unidos também comemoram. Qualquer país, você vai na África, eu conheço lá, ou Moçambique comemora a sua independência, que foi recente, 75, 76, 1976. A independência é fundamental para todo o país porque, embora o país não se realize como todo mundo gostaria, embora o país não seja a grandeza que todo mundo, qualquer país, mas ela conquistou a sua soberania, pelo menos jurídica e política. Sim, alguns países são mais dependentes de outros economicamente, são mais dependentes de outros até militarmente. Hoje o mundo ficou pequeno, né, globalização, mas a soberania é que nasce com a independência. Então, ela é comemorada, a soberania é comemorada. Após a soberania, cada país toma seu rumo. Aí sim, eu acho que nós tomamos os melhores rumos, nossos governantes, nós, a população, escolheu bem esses 200 anos. Tivemos momentos de altos e de baixos, mas acho que todo país tem momentos de altos e baixos. É importante para a identidade nacional, a unidade territorial brasileira, mas eu gostaria de explorar esses aspectos históricos com o senhor depois, antes, para a gente falar um pouco das consequências da independência no campo do direito. Isso foram fantásticas, porque até antes da independência, né, nós aplicávamos a legislação portuguesa, que na época era as ordenações do reino, as ordenações filipinas. Eram leis esparsas, decretos esparsos, portarias, uma bagunça, um emaranhado de decretos. E logo que veio a nossa soberania, a independência, nós fizemos a nossa constituinte. A independência foi em 22 e em 24 o imperador, Dom Pedro I, ele outorga uma constituição. Para a época foi uma constituição até avançada. Garantia a liberdade de imprensa, ele criou o poder moderador para ele, manteve os 3 poderes independentes.
foi uma Constituição avançada para aqueles tempos. Então nasce aí o mundo jurídico brasileiro, né? Porque nós cortamos com Portugal e tínhamos as nossas leis feitas pelos brasileiros, porque a Assembleia Nacional Constituinte, ela fez um programa, embora a Assembleia Nacional Constituinte tenha sido fechada em 23, não funcionou até o final, mas ele pega praticamente esse projeto, ele replica o projeto com algumas mudanças. Então nasce ali a legislação brasileira para o mundo jurídico, o mundo do direito. E 5 anos depois, o Dom Pedro I, ainda no primeiro reinado, obviamente, ele cria as 2 primeiras faculdades no Brasil. Isso também foi importante, porque ele já começa a estudar o direito brasileiro, porque antigamente se estudava direito em Coimbra, lá na Universidade de Coimbra, o direito português. Então nós criamos as 2 faculdades, uma em São Paulo, no Lago de São Francisco, e a outra faculdade em Olinda, e começa a implantar então o estudo jurídico no Brasil, com as legislações e as ansiedades da nossa sociedade. E ainda no primeiro reinado, porque o primeiro reinado foi muito pequeno, foi de 22 a 31, o Dom Pedro abdicou em 31, ele foi embora, deixou para o Dom Pedro II. Ainda no primeiro reinado, ele faz o primeiro código dos grandes códigos, nós sabemos, nós vamos enumerar os principais códigos, o Código de Processo Civil e Processo Penal, penal e civil, que balizam todo o direito no aspecto macro. E nós criamos o primeiro código, em 1830, o primeiro Código Criminal do Império, o Código Penal do Império, que vigorou até a República. Então, no aspecto jurídico, foi muito importante. E também, com a independência, começam a surgir tribunais em algumas províncias, aproximando da população à segunda instância. Hoje temos direitos civis, humanos, mas nem sempre foi assim, né? Essa transição da legislação portuguesa, que é inspirada naquela cultura de inquisição, as ordenações filipinas, como o senhor disse, como é que foi essa transição até chegarmos? Porque teve gente no país, é muito continental, né? Até chegar no norte, no leste, que houve até uma independência, ninguém sabia que isso tinha acontecido, né? Não, de fato, por exemplo, o inquérito, né, que precede o processo penal. Não existia uma polícia civil. A legislação do inquérito, ela não no segundo, nem no primeiro e nem no segundo reinado. A legislação que determina o que é o inquérito da polícia, esse não existiu. O inquérito só surge já com a República. Então você tem razão, foi um caminhar muito diferente. E também você, naquela época, contam-se que o Belém do Pará, São Luís do Maranhão, era mais fácil, mais rápido você ir a Portugal do que vir ao Rio de Janeiro, por causa das marés. Então, Lisboa ficava mais rápido para você chegar a Belém, por isso a dificuldade daquela região aderir à independência, Maranhão, Piauí e Pará. Não tenha dúvida que a legislação era feita no Rio, mas como que isso vai chegar no Maranhão? Não é fácil chegar a uma legislação no Maranhão. Tanto é que tinha uma época que as leis, hoje não, entra em vigor no dia que ela é publicada. Antigamente a lei entra em vigor 90 dias após a publicação. Porque 90 dias era o prazo para o país inteiro ter notícia de que a lei existia. Isso era muito comum. Eu vejo os livros antigos, essa lei entra em vigor após 90 dias, para poder divulgar. O direito foi uma dificuldade pela geografia, do tamanho do país que nós temos, com certeza. E a aplicação dessa nova Constituição? Porque falava muito em igualdade, mas nós tivemos a escravidão há mais de 60 anos depois ainda, né? Naquela época, como eu falei aqui, a Constituinte ela foi fechada. Nos debates da Constituinte, né, e aí eu vou citar o nome do José Bonifácio, ele era deputado constituinte, os 2 irmãos dele, o relator da Constituinte que foi fechada era o Antônio Carlos, que era também um irmão do patriarca José Bonifácio, um grande orador. Ele era uma figura de relator. Então ele fez, depois dos debates, ele fez o anteprojeto, e esse anteprojeto ia ser debatido artigo por artigo, ia ser votado artigo por artigo, para entrar em vigor ou não, artigo por artigo, alguns iam ser aprovados, outros não seriam aprovados. Constava ali a abolição da escravatura, a proteção dos índios, a proteção das matas, que era a ideia mais do José Bonifácio, que era um cientista, ele era um meio filósofo, era um homem que vivia mais fora do Brasil, vivia muito na Europa. Mas quando a Constituinte é fechada, o Dom Pedro se desentende, houve um problema no Rio de Janeiro, e ele foi aconselhado pelo novo governo a fechar a Constituinte, inclusive prendeu vários deputados, deportou, inclusive, entre eles o patriarca. Ele não deu um seguimento a esses projetos de abolição da escravatura, de proteção aos índios, proteção às matas, de maiores escolas. Esse rodeou de pessoas que, vamos dizer, na época, eram latifundiários, houve um rompimento desse grupo, que era liderado pelo José Bonifácio, e houveram problemas, e o Dom Pedro se afastou dele e acabou nomeando um novo ministério que era contrário a este grupo. Esse novo ministério era majoritariamente mais pró-Portugal, e também majoritariamente ligado aos homens ricos aqui do país. Ao sistema da época. Ao sistema, o modelo. Essas ideias, isso aqui eram, na época, vou dizer com uma palavra, era um escândalo.
né? Você queria acabar com... Ele queria substituir a escravidão por mão de obra paga. Ou imigrantes, ou os próprios escravos fossem pagos, assalariados. Mas isso era um escândalo para a época. E pessoas que não tinham a visão, né, venceram. Esse projeto do José Bonifácio não venceu. O que acabou acontecendo depois, 60 e tantos anos depois, né? Agora, falando, o senhor já citou aqui algumas figuras históricas que tiveram um papel relevante, como os Andradas. O senhor é descendente deles e vai dizer para a gente aqui qual que é o papel de Zé Bonifácio, o legado dele e a responsabilidade que ele teve, até porque ele ganhou essa classificação aí como patriarca da O fato é o patrono. seguinte, ele foi para a Europa muito mocinho, com 20 anos, e ficou 36 anos estudando lá. E ele virou-se lá e rodou 10 países, falava muitas línguas, ele virou um cientista. Lá ele não era um político, ele era mais um cientista, um filósofo e um homem que pertencia à burocracia portuguesa. Quando ele volta, 36 anos depois, ele estava quieto na cidade dele, em Santos, mas ele é alçado e convidado, em resumo, para Dom Pedro II, depois do Fico, que foi também uma das inspirações foi do Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio tinha um grande nome, então ele convida o Zé Bonifácio estava com 58, 60 anos. O Dom Pedro era um jovem de 23, 24. Eu acho que ele precisava de uma pessoa ao lado dele. E o Zé Bonifácio tinha essa experiência administrativa, intelectual. Uma visão de estadista. Uma visão de estadista. E eu acho que deu muito suporte ao Dom Pedro, que na época era um rapaz, e não era um homem de muitas letras, embora a mulher dele fosse uma austríaca de Viena. Leopoldina. Era uma moça, Dona Leopoldina, exatamente. Era uma moça mais estudada, falava várias línguas, tinha uma visão diferente. Acho que deu um conforto e uma segurança, penso eu, ao casal, nessa vontade que eles tiveram, em certo momento, e sentiram a necessidade de romper com Portugal. Interessante notar, doutor Gal, que apesar da condição quase continental do Brasil, a independência não afetou a sua territorialidade, conseguiu manter essa unidade. De que contribuiu para isso? Não, aí todo mundo é muito unânime em dizer que essa ideia, essa visão, foi realmente do Zé Bonifácio, porque ele pressentiu, como aconteceu, já tinha a independência dos países espanhóis, do México já era independente, nessa época o México, a Argentina, o Paraguai, a Venezuela, a Colômbia, e aquilo era tudo um vice-reinado, eram 2 ou 3 vice-reinados espanhóis, e viraram 13, se não me engano, 11 países despedaçados. E ele não queria isso. E ele pressentiu o seguinte, se nós vamos fazer uma república, porque um grupo queria a independência com república, e ele pressentiu, olha, botar um homem para ser presidente da república, ninguém vai respeitar. E aí o Nordeste ia fazer o seu presidente, Minas Gerais ia ter seu presidente, o Sul ia ter outro, São Paulo. Ele decidiu que ia despedaçar, porque já estava em muitos conflitos, já não estava muito harmônico a independência aqui. O Nordeste estava muito distante, ligado a Lisboa. E aí ele percebeu que era necessidade de convencer o Dom Pedro por isso, porque se o Dom Pedro partisse, fosse uma independência sem o Dom Pedro, realmente o país despedaçava. Agora, o Dom Pedro era um mito, né? A monarquia naquela época era um negócio meio santidade. A monarquia que conseguiu manter essa união. Se não fosse a monarquia, realmente aqui seriam várias repúblicas. Perfeito. Doutor Droga, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente sobre a influência de outros movimentos sociais que ajudaram nesse movimento da independência brasileira e também sobre o papel do judiciário na época, se tinha autonomia ou não. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelos canais da Amages no YouTube ou nas redes sociais. Envie suas sugestões e comentários. Hoje estamos discutindo as lições do bicentenário da independência e sua influência no campo do direito. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estudioso do tema e descendente do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada. Doutor Dorgal, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito de outros movimentos sociais e políticos, inclusive, que influenciaram, levaram a essa independência em 1822. Qual foi o papel de Minas Gerais, por exemplo? Nós tivemos, né, eu acho que muitos pequenos movimentos houveram, muitas pequenas revoltas, mas assim, as mais marcantes, não tenho dúvida, se destacaram, que tiveram um grande relevo, tiveram até projeto de Constituição, foi a Inconfidência Mineira, de 1789, ou seja, 40 anos antes, ou 30 anos antes de 22, a Inconfidência Mineira, e também a véspera da independência, ainda com Dom João VI aqui, nós tivemos a Revolução de Pernambuco, de 17. Essas duas marcaram muito. A Mineira, a nossa Inconfidência Mineira, que teve a liderança do movimento, talvez não intelectualmente, mas o movimento foi do Tiradentes, ela previa uma Constituição, né, só para relembrar, uma Constituição própria, e vai uma república. O Brasil seria uma república, a capital de São João del Rei,
e acabou sendo frustrada e todo mundo foram presos e degradados, julgados e degradados. E também a de Pernambuco, ela também tinha um viés mais republicano, a Constituição a Revolução Pernambucana. Ela tinha um viés mais republicano, inclusive dela participou, e quem fez o projeto da Constituição foi o irmão do patriarca. Na época ele era ouvidor lá, o Antônio Carlos, ele tinha sido ouvidor em Santos e foi transferido para Olinda. Ele era ouvidor e juiz e participou da cúpula e chegou a redigir essa Constituição. Mas realmente, Dom João VI, os portugueses eram muito majoritários e todos acabaram presos e foi tudo desmantelado. Mas ela tomou um impulso muito grande e ela sinalizava também, era acho que dos dois maiores movimentos que tivemos na direção da independência, foi a de Minas e a de Pernambuco. E junto dessa efervescência toda, a vinda da família real para o Brasil contribuiu para o país nessa direção. Eu acho que a gente pode até, em tom de, assim, mais poético, dizendo que a independência do Brasil começa quando Dom João VI foge de Napoleão. Dom João VI fugindo de Napoleão, ele planta no Brasil tudo que precisava para o Brasil se tornar, para aquela época, um país. Né? Para aquela época, eu estou dizendo, o país tinha 5 milhões de habitantes. Então ele montou no Rio de Janeiro toda uma estrutura de uma capital. Ele morou lá 13 anos. Então começou a ter os seus tribunais, sua polícia, sua biblioteca, seu correio, o Banco do Brasil. Ele montou uma capital e isso até irritou, de certa forma, os portugueses. Fortaleceu política e também financeiramente o país, cobertura dos portos. Abriu, né? Os portos, o Brasil começou a ter um movimento comercial muito maior até do que Portugal e com a perda do Napoleão, das guerras, o Napoleão perdendo, o Dom João VI não volta. Isso criou muita irritação nos portugueses e estourou uma revolução na cidade do Porto, exigindo a volta dele e uma Constituição portuguesa. Muito em razão disso, Portugal estava saindo de várias guerras napoleônicas, estava empobrecido, então o comércio estava mais fraco do que o do Brasil e o Portugal estava quase que se tornando um status de colônia e o Brasil sendo o ponto principal, até porque o rei estava aqui. E aí que a Revolução do Porto foi em 20, ele vai embora em 21, por exigências dos portugueses, senão eles iam depor Dom João VI. Agora, voltando ao tema que o senhor estuda bastante, a questão do judiciário nesse período após a independência. Como é que era o judiciário? Tinha autonomia ou era tutelado pelo Poder Executivo? Orion, nessa época, o Brasil e o mundo inteiro quase. Os juízes não tinham autonomia e independência, né? Durante o Império, não. O Pedro I e o Pedro II, eles nomeavam os seus desembargadores, nomeavam os juízes, nomeavam os promotores. O começo do judiciário independente foi com a República. A República era mais positivista e um modelo já quase do século XX, a República no final do século XIX. Aí os juízes começaram a ter mais independência. Os promotores não. Os promotores, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, nada disso. Mas os juízes começam a ter uma certa garantia, mas só com a República. Na época do Império, não. Era o Dom Pedro I, o Dom Pedro II que nomeavam os seus desembargadores, nomeavam os seus juízes, até os padres. O Brasil era um país oficialmente católico. Até por curiosidade, se o Vaticano nomeasse um juiz, um padre, um bispo aqui, ele tinha que ter a aquiescência, a ratificação do imperador. A chancela dele. A chancela, e ele recebia um salário do Estado. Então, o Estado, tanto é que a República foi o Estado laico, afastou tudo isso, foi uma crise, que afastou toda a religião católica do entrelaçamento oficial com o Estado. E com o Judiciário foi a mesma coisa, com a República ele se afasta do poder moderador, né, que era o Dom Pedro, na verdade não era o executivo, era o poder moderador. Aí só com a República mesmo. Então, até então, nós ficamos com o Judiciário muito ligado ao poder moderador, que era o Império. E aqui em Minas Gerais, quando é que o tribunal chegou em Minas Gerais? O tribunal aqui, nós éramos, salvo engano, nós éramos ligados à Corte do Rio. E nós fizemos a nossa separação quando o Dom Pedro II, já não foi na independência, foi bem depois. O Dom Pedro II instala em Ouro Preto, chamado Tribunal da Relação. A data exata eu não me lembro, mas é entre 1870 e 1880. Dom Pedro II vem instalar o Tribunal da Relação, então ele cria em Minas Gerais o seu tribunal, que seria hoje o Tribunal de Justiça, que era a segunda instância, mas tinha um nome de relação. Eram poucos membros, acho que 9 ou 11 membros, ele funciona em Ouro Preto. Quando a capital vem para Belo Horizonte, então esse tribunal se transfere para Belo Horizonte e aos poucos, né, ele passou de 11 ou 9 membros, passou para 25, foi crescendo, a população explodiu e ele também cresce na medida proporcional ao crescimento da população. Hoje nós temos um tribunal com quase 150 desembargadores e não somos dos maiores. E nesse período aí tivemos avanços, né, nos direitos humanos, direitos civis,
mas o desafio é muito forte ainda por conta das desigualdades sociais. Como é que você acha que isso vai se processar no futuro? Orion, essa parte é complicada, né? O país é muito grande, né? Eu gosto muito dessa parte de geografia também. A América do Sul, a população brasileira, ela é maior do que todos os países da América do Sul. Você pegar a Argentina, com Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Chile, todos os países não dão a população do Brasil. Então, você administrar um país com 210 milhões de habitantes não é fácil. Países com mais de 200 milhões de habitantes, né, o dia de hoje, você tem no mundo a Indonésia, o Paquistão, os Estados Unidos, a China e a Índia. Quer dizer, nenhum desses países, a não ser os Estados Unidos, tem uma política social razoável, onde a classe média seria 80%. A Índia não é, a Indonésia não é, o Paquistão não é, o Brasil não é, e muito menos a China. É um problema social, é difícil de... A culpa é nossa, eu acho, Orion. A gente fica, mas o erro do governo. Não é esse governo, não é o governo passado, isso é histórico. Os presidentes que estão aí, que tiveram, desde os últimos 200 anos, são brasileiros. Não é um estrangeiro que é presidente. O que está lá somos nós. Os deputados, os delegados, os juízes, os jornalistas, os professores, somos nós. Com nossos defeitos, com nossas virtudes. Nós somos um país aplaudido lá fora e também criticado lá fora. Mas todos os países são isso. Eu lamento realmente, né, nós não temos encontrado nesses 200 anos os ideais, talvez lá atrás, os fundadores do Brasil pensavam para o Brasil. Né, os principais fundadores do Brasil pensavam, não foi concretizado. Você mesmo deu o exemplo, que a escravidão demorou 70 anos para se acabar, já queriam ter terminado antes. Os Estados Unidos, que tem uma idade mais nova do que o Brasil, né, os Estados Unidos, os pioneiros que chegam lá foi em 1620, aqui foi 1500, 1530 começou a povoar, 1530. Lá foi em 1620 que começa realmente a migração para lá. 100 anos depois, e eles fizeram um mecanismo econômico, social, que dominaram o mundo. Agora, esse negócio de dominar o mundo, a pessoa, os Estados Unidos estão dominando o mundo. Mas a Grécia também dominou o mundo, com o Alexandre, dominou o mundo 200, 300 anos. Roma dominou o mundo 800 anos. Os ingleses dominaram antes dos Estados Unidos. O Império Sacro-Germânico dominou o mundo 300 anos. E não podemos esquecer que os Estados Unidos vai cair, e vai vir a China e vai dominar o mundo também, vai nos impor de joelho. Isso é assim. Importante. O bom é que fôssemos nós que dominássemos o mundo. Não, o importante é que a gente resolvesse os nossos próprios problemas. Né? Agora, nesse período, indo para o campo da política, né, a nossa democracia foi testada inúmeras vezes. Isso. E agora vive novas turbulências. Você acha que as instituições hoje estão mais fortes? Não. Hoje em dia, eu penso, com os meios de comunicação, né, modernizados como estão, eu acho que a democracia, isso é irreversível. Né? Por mais ameaças que tem um lado de cá, o lado de lá, ou provocações, eu acho que no campo político as instituições têm muito a ver com a comunicação. Você, para fechar um país, você tem que fechar as comunicações. E isso é difícil. Isso no passado era muito fácil, fechar a fronteira e fechar as comunicações. Hoje você não consegue fazer isso. Se você não fechar as comunicações, elas explodem. Você vê a Rússia, nós temos o exemplo que está invadindo a Ucrânia, eles estão com dificuldades lá dentro, estão tendo resistências internas. Por quê? Porque é a comunicação. Antigamente se fechava, não se sabia o que passava. Hoje é difícil tudo isso. Mas voltando ao assunto, nós somos a 8ª economia do mundo, né? E temos bolsões de riqueza e bolsões de pobreza. Mas a América Latina inteira é assim, não é só o Brasil. E não tem, a culpa é nossa também. Nós não somos mais do que isso, somos porque não fizemos. Não adianta de querer botar a culpa nos outros. Se os outros vieram aqui, é porque nós concordamos. Nós concordamos. Se o Uruguai é o que é, se a Argentina é o que é, o Chile, ou os Estados Unidos é o que é, cada um procurou o seu caminho. Tiveram ou mais sorte, ou tiveram mais competência, ou tiveram mais dinheiro, mais apoio. Isso, não sei se... Uns falam que a Segunda Guerra provocou a Europa a ficar mais vamos dizer, a pessoa mais atenta ao mundo, ao dia a dia. Nós não tivemos sofrimentos, isso... São as vertentes de análise, aí são milhares, né? Perfeito. Doutor Dogal, como a gente faz com todos os nossos entrevistados, a gente pede aqui, então, a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor trouxe, por favor? Eu estou lendo um livro que eu ganhei, ele chama-se Prisioneiros da Geografia, um escritor americano, chama Tim Marshall, da editora Zaha. É um livro interessante, ele trata a geografia do mundo e os pontos do mundo onde há tensões seculares e tensões eternas
e que algum dia ele prevê que alguns desses problemas vão estourar, mas tensões políticas de fronteiras. E curioso que ele fala muito, esse livro tem uns 4 de onde que ele foi editado, ele já falava no problema da Ucrânia que ia um dia estourar. Bem, boa indicação, com certeza, bem aí, vem ao encontro do nosso debate aqui de hoje. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre as lições aí e do bicentenário da independência e seus efeitos no campo do direito. Doutor Dorgal, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Magis no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.